Em algum lugar do tempo entre as eras, dois jovens irmãos estão em busca de comida para sua tribo e, em meio a tudo isso, eles se deparam com uma coisa estranha. Um jovem monge preso em uma redoma de gelo que, em seguida, se revela para eles como o grande salvador de sua era. A gente está falando aqui da adaptação de Avatar, o último mestre do ar que estreou na Netflix. E cara, vamos combinar. Uma das melhores coisas que a Netflix fez até hoje. Então, senta aí que a gente vai falar um pouco sobre essa série. Bora! Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Alex Firme e esse aqui é o canal Como é Bom Ser Nerd. Aqui a gente fala de quadrinhos, fala de série, fala de cinema, fala de tudo que a gente gosta dentro desse universo fantástico dos quadrinhos para as telas. Se você ainda não é um inscrito, aproveite, deixa aqui embaixo a sua inscrição no canal, dá um clique no sininho para ativar as notificações e receber os avisos sempre que tiver vídeos novos por aqui. Visite as nossas redes sociais que por lá o assunto começa antes. E claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixa aqui embaixo o seu like, o seu comentário e vamos nos levar aí pelas histórias, pelas lendas do mundo de Aang, o Avatar, o último mestre do ar, série que estreou aí na Netflix e traz aí uma nova adaptação, né? Porque a primeira, que foi a adaptação de Avatar também, mas na época não usaram o nome justamente por conta do conflito com a produção do James Cameron, e foi conhecida como O Último Mestre do Ar. Feita inclusive pelo M. Night Shyamalan, que não teve uma repercussão tão boa assim, e a aposta ficou no ar justamente pela Netflix, mais uma vez reacender essa chama e trazer essa história numa nova adaptação que para muitos que são fãs da série poderiam entortar o nariz mais uma vez, já com as chagas do que ficou do filme do M. Night Shyamalan. Antes de mais nada, eu já peço desculpas para vocês por eu estar falando assim com um tom mais baixo, já estou tentando me recuperar aí de uma doença assim, uma rapidinha que eu tive essa semana, e isso comprometeu um pouco a minha voz, e espero que vocês entendam, e a gente vai tentar seguir aí com a nossa apresentação aqui para vocês. Mas antes de mais nada, eu quero deixar bem claro para quem não conhece esse universo de Avatar, né? Se trata da história de um pequeno monge que vivia num mosteiro, né, numa região remota dessa terra em um tempo, e ele era treinado para ser um dobrador de ar. O dobrador de ar é o ser capaz de controlar o vento, de fazer tudo e qualquer coisa com o vento, com um dos elementos, né? E assim, a partir daí, ser treinado também para controlar todos os outros elementos, assim configurando-o como um avatar. Eles vivem numa região reclusa e eles treinam justamente para serem o equilíbrio do mundo, justamente para não deixar que outras nações, que outros interesses sobrepujam a todos os outros, né? E assim eles se mantêm. E obviamente, vocês sabem que quem quer fazer o bem no final da história acaba tendo que pagar um preço. Para ter uma história razoável, eles precisam passar por uma prova. E é exatamente o que acontece. Eles são derrubados por aqueles que a gente conhece como a Nação do Fogo. E eles são uma nação, assim, tecnológica, entre aspas, para o período, inclusive, e com aquela presença imperialista, né, de máquinas e de poderio bélico grandioso, eles controlam o fogo, o próprio nome já diz tudo, e eles atacam essa região onde esses monges vivem e acabam, de certa forma, subjugando todos eles, deixando um apenas para trás, o jovem Aang, que enquanto todo esse ataque acontece, parte com o seu bisão, o Appa, né? Um bisão voador de 6 patas, e ele sai voando pelo oceano e ele percebe que a ausência dele deixa vulnerável a aldeia, o vilarejo, o mosteiro que ele vivia. Por que que ele faz isso? Porque ele ficou pensativo por ser ele, um jovem tão prodígio, um jovem que está iniciando os seus treinamentos para ser um dia Avatar, ser classificado por aqueles que o treinavam como exatamente o salvador da sua época. E por conta disso,
esse peso dessa responsabilidade faz com que ele se desvencilhe, deixando vulnerável aqueles que deram o cuidado para ele durante tanto tempo, a sua família em si. E então, nessa transição, ele acaba sendo pego por uma tempestade no mar e acaba caindo no oceano, e a partir daí, num momento climático, ele acaba sendo congelado e ficando hibernando por 100 anos, sendo apenas acordado depois, quando os irmãos Katara e Sokka encontram ele numa geleira e assim levam ele para ser acolhido em sua aldeia. E é dessa forma que a história começa, né? Essa série, eu vou falar para vocês, eu não sou próprio de toda a lenda do Avatar, de toda a estrutura do desenho Avatar, da animação Avatar. Então eu vou falar aqui, na minha opinião para vocês, não como um fã, mas como um espectador que acompanhou. E eu queria destacar algumas coisas porque é uma história dramática. Efetivamente tem um peso dramático e, pensando nisso, a gente vê a necessidade de que a condução dessa produção, a performance dos atores, sigam a partir daí. E realmente a gente tem essa presença com alguns percalços, né? Vou começar pelo próprio Gordon Cormier, que faz o Aang, né? Ele não tem, francamente, esse apelo dramático que eu esperava de um garoto monge que perdeu há 100 anos atrás toda a família dele. Ele, quando acorda, é acolhido lá pela tribo do Sokka e da Katara, e parece que ele está desapegado completamente de tudo isso. Tem alguns momentos lá que ele fala com um certo fervor da saudade que ele tem, principalmente daquele que foi o mestre dele, que era o monge Gyatso, né? Foi vivido aí pelo Lin Kai-Tiu, e assim ele tenta demonstrar, de uma certa forma, a falta que esse mestre faz para ele. Em alguns momentos da história, bem nos primeiros episódios, a gente vê, principalmente no primeiro episódio, a gente vê a relação dele com Gyatso, e é como um pai, avô, e ele dá para o Aang a segurança de poder ser o salvador de todos, sem carregar o peso da responsabilidade de tudo isso. Ele é o equilíbrio, como o mestre Gyatso sempre fala, né? Mas isso levou ele a um exílio de tantos anos que agora faz ele acordar nesse período. E o interessante de tudo isso é que ainda existe um equilíbrio nessa condução das interpretações, né? Eu quero destacar o Ian Ousley, que faz o Sokka, que é extremamente o que ele é no desenho mesmo. O cara é machista pra caramba, ele não dá espaço pra Katara, que é vivida aí pela atriz que é o Entio Tarbell, e os dois, eles conseguiram fazer na interpretação entre irmãos uma ligação muito próxima da essência que está no desenho. Isso eu gostei bastante. O trio, dos três ali, eles estão bem equilibrados nessa forma de se apresentar, e eles trazem, para quem assistiu, pelo menos eu, no meu caso, que assistiu alguns dos episódios de Avatar, aquela presença do fiel do desenho. Eu gostei bastante. Eu queria destacar agora um dos personagens que é justamente o antagonista desses três, que é o Príncipe Zuko. E ele é vivido aí pelo Dallas Liu, e o Príncipe Zuko, na história, ele é filho do Mestre do Fogo, que é vivido aí pelo Daniel Dae-Kim, e ele vive uma missão de reencontrar o Avatar, porque a Nação do Fogo se tornou, depois de todo esse acontecimento, depois que eles derrubaram os monges Avatar, né? Eles acabaram se tornando a nação imperialista do mundo. Eles controlam tudo. Onde eles chegam, eles tocam terror, literalmente. As pessoas conferem a eles provisões, enfim, riquezas, tudo que eles precisam, porque eles têm o poder do fogo. O poder do fogo consome. É uma criatura selvagem, como eles mesmos deixam claro na descrição do que é ser alguém da nação do fogo, que o fogo consome, né? E assim eles deixam isso
perdurar por todos esses anos e se tornam a nação mais temida do mundo, né? E eles usam isso para subjugar todas as pessoas. E o bacana, cara, é que o personagem do Príncipe Zuko faz uma parceria muito forte com o tio dele, o tio Iroh, que é vivido aí pelo Paul Chan-Young Lee, que trabalhou no Mandaloriano, exatamente. Eu não me lembro agora do capitão que ele fazia, mas ele pilotava um dos X-Wing na série do Mandaloriano. E cara, tem uma cena, eu acho que é na metade da série, que a série tem 8 episódios. Tem uma cena que aquilo me pegou, porque é isso que eu tô falando. É uma série de drama e precisa ter esse apelo. E tem um momento que eles estão no enterro, no funeral do filho do mestre Iroh, né? E nessa hora, o Príncipe Zuko, ele chega para ele e diz, em meio a todo aquele imperialismo, em todo aquele mundo frio, apesar de ser mestres do fogo, aquele mundo fechado, sabe? E ele senta do lado dele, nossa, essa cena é muito forte. E ele diz para ele o quanto ele foi importante para o filho dele, para ele não sofrer achando que o filho não sabia do valor que ele tinha, alguma coisa assim. Quem imprime isso, eu não me lembro do texto, obviamente não vou me lembrar, mas o Dallas Liu conseguiu imprimir ali naquele momento do Zuko uma fidelidade, ele foi austero, ele foi um cara assim muito parceiro do tio Iroh, dando conforto para aquele homem que chorava no túmulo do filho, né? Que morreu em guerra, que morreu em nome da Nação do Fogo, morreu em vão, uma nação imperialista que não queria saber de nada, só de conquistar e tudo mais, e ele acaba ali sofrendo essa chaga de ter perdido o filho. E a gente segue a história com alguns momentos que são clássicos da animação, né? É legal o momento em que o Sokka, que é todo inseguro, ele se diz o líder da aldeia dele e tudo mais, ele se diz o cara que controla tudo, mas ao mesmo tempo ele é muito inseguro, ele é muito imaturo. E ele vê em xeque essa imaturidade dele quando ele encontra a Suki, que é vivida pela Maria Zeng, né? E é justamente, eu não vou me lembrar agora o nome dessa aldeia, quando ele encontra a Suki, que elas são meio que... elas têm um visual meio geisha, assim, sabe, cara? Mas elas são, assim, como se fossem samurais. E aí eles têm um affair, cara. Ela ensina o Sokka como lutar, ele tenta mostrar pra ela que ele é habilidoso com aquele bumerangue de metal que ele tem, mas ele não sabe de nada, né? Ela tem eu não me lembro daquele aparato para bater vento, assim, eu não lembro o nome daquilo. Quem souber, coloca aqui nos comentários para poder lembrar. E ela usa aquilo como uma arma, é uma arma cortante, né? E ela tem uma cena lá que ele tá usando o bumerangue de metal dele e ela, com aquele objeto, ela gira aquilo que corta o melão com mais habilidade do que ele com aquele bumerangue. E assim, esse encontro começa, né? É bacana como isso acontece. Muito interessante a gente ver a manifestação dos avatares, né? Dos seres que antes do Aang estiveram nesse tempo, estiveram nessa terra, né? Não especifiquei para vocês o que é um avatar, né? O avatar é uma presença, é uma energia, é uma essência que é passada pelas ancestralidades, né? E cada pessoa que assume o título de avatar é capaz de controlar os 4 elementos. E esse encargo ficou para o Aang, né? E o avatar, ele acaba, depois das eras, carregando a essência de todos aqueles outros avatares que já viveram. E assim, no caso do Aang, ele acaba dando espaço para manifestar esses avatares. É muito legal as cenas que ele tem esse contato com todos eles, porque cada um traz um momento de sabedoria para o Aang e isso amadurece aquele garoto, né? Ele peca realmente, o Gordon Cormier, porque parece que é engessada a forma que ele mostra isso pra gente ao longo da série. Ele não consegue criar essa ligação com a gente, sabe? Eu, pelo menos, não senti isso. Mas ele se esforça. O personagem está muito bem caracterizado, né? A questão da tatuagem na cabeça dele. Aliás, por falar em caracterização, tá de parabéns a Netflix, porque tá grandioso
Como eu disse no meu último vídeo de React, tá épico, efetivamente épico. Essa escala é uma série, gente, de grandiosidade. Você vê aqueles navios enormes da Nação do Fogo. Você vê alguns reinos que eles vão visitando. Aliás, eles vão visitar um reino que eu achei tão bonito, me lembrou bastante, não exatamente, mas me remeteu a Senhor dos Anéis, que é Omasha, se eu não me engano, o nome daquele reino. E lá eles encontram o Mecanista, né, que é vivido pelo Danny Pudi, que é um cara que ajuda nas questões da Nação do Fogo. Ele dá uma força para os caras lá, né? E ele é um cara que está sendo perseguido por um cara que faz parte de um levante contra a nação imperialista da Nação do Fogo, que é o Jet, vivido aí pelo Sebastian Amoruso, né? Que tá no desenho, inclusive, e que tenta, de certa forma, um affair com a Katara, né? Ou seja, tanto o Sokka quanto a Katara tiveram seus momentos românticos aí, mas cada um teve que se desvencilhar dos seus amores em algum momento, né? Enfim, é uma jornada que essas três pessoas estão passando ao longo da série, que a gente vê bastante o engrandecimento de cada um e o que eles vão significando ao longo do caminho. E significado é uma coisa que eu posso classificar principalmente para a Katara. A Katara, por ser mulher, por ser parte de um povo que é considerado como os dobradores de água, assim como o Aang é dobrador do ar, existem os dobradores de fogo, os dobradores da terra e os dobradores de ar e da água, né? Ela é proibida de usar o conhecimento, de usar essa habilidade. Por isso que ela faz isso escondida do irmão. Ela vai sempre numa caverna e ela fica lá tentando, né, dobrar a água. Ela consegue flutuar alguns pedaços da água, assim, mas ela nunca vai com... Quem inspira e de certa forma continua o treinamento dela, o treinamento inclusive que ela não fazia ideia de como continuar e de como começar, inclusive, é o próprio Aang, que de uma forma muito humilde mostra que ela é capaz de evoluir na habilidade de dobrar a água e mostra outras qualidades que ela pode descobrir. E isso, cara, quando isso vai evoluindo, chega num certo momento da série que, pra mim, foi icônico. Tem um momento que todos eles vão pra tribo do norte, se eu não me engano, e eles acabam, em tribo da Água do Norte, eles acabam encontrando o Mestre Pacu, né? E, velho, a adaptação do Mestre Pacu ficou tão bem feita, cara, mas ficou tão bem feita. E ali é um momento, assim, icônico da história, porque ela é colocada à prova por ele, né? E o personagem do Mestre Pacu é vivido a Martinez. E ele, cara, ele é um cara sisudo. Você pode perceber que ele é um cara sisudo, um cara fechado. Realmente, nossa, a caracterização dele ficou muito boa. Ficou aquela coisa assim, indígena, com cabelos brancos, né? Com aquelas roupas azuis de frio que eles usam, né? Que figurinos belíssimos que eles entregaram em Avatar. E essa briga, cara, me lembrou tanto alguns elementos do universo geek, cara. Aquelas idas e vindas do Homem de Gelo, dos X-Men, quando ele cria aquelas pistas de gelo. Então eles têm uma batalha onde ela realmente é colocada a essência da dobradora de ar que ela já vem buscando ser desde quando eles resgataram o Aang. E é assim que esse momento apoteótico da história começa a ganhar força, porque é quando a Nação do Fogo vem com todo o seu poderio bélico atrás do Avatar, buscando assim subjugar mais uma nação. Um cara que está entre todos eles e que poderia colocar tudo a perder por pura e simplesmente estar desesperado por ganhar moral lá com o Mestre do Fogo, é o Almirante Zal, que é vivido aí pelo Ken Leung. E, caramba, velho, outro ator que inclusive fez filmes de X-Men, tá? O Ken Leung. E, cara, é absurdo, cara. A essência que esse cara coloca do Almirante
que está acumulado com outras castas dentro do povo dele, para poder passar por cima do filho do próprio mestre da nação dele, é absurdo. É absurdo. As coisas que ele faz, ele é um traíra, mas é um traíra, salafrário, canalha, de primeira. Você fica com raiva dele a série inteira, cara. Você fica com muita raiva. E principalmente você fica com mais raiva ainda quando ele chega no ápice da cobiça dele. Porque ele quer poder, ele quer ser mais. E aí o que ele faz? Ele vai também lá para a nação da água do norte, né? Do povo da água do norte. E quando ele chega lá, ele não pode chegar de cara para que ele possa ser, de certa forma, impedido pela presença que ele tem mediante a Nação do Fogo. As pessoas vão saber quem ele é e tudo mais. E assim, ele vai para esse lugar, só que ele vai usando um recurso que o próprio Sokka, porque o Sokka ele tem uma habilidade de engenharia. Ele consegue criar as coisas e tal, né? Inclusive ele tem uma cena lá, quando ele tá em Omasha, ele faz um trabalho com um mecanista, e é justamente esse trabalho que ele faz que dá asas, literalmente, para a Nação do Fogo criar uma espécie de balão que vai entrar numa outra área da Nação da Água do Norte, que é uma espécie de oásis. E esse oásis não é à toa. Esse lugar é onde vive o espírito da lua. É como se fosse o Yin e o Yang na forma de duas carpas, cara. E aí, quando eles chegam lá, eles vêm com esse balão. E eles aportam lá, só que ninguém sabe o que é esse espírito. E eles precisam se apropriar disso para poder matar esse espírito e aumentar o poder da Nação do Fogo. É o que vai fazer eles ficarem no ápice, mais do que eles foram quando eles atacaram a aldeia do Aang, que é contado na história, que é quando o cometa, eu não vou me lembrar o nome agora do cometa, que quando esse cometa passa, ele potencializa a essência da dobra dos dobradores de fogo. E aí, nessa cena, quando o Almirante Sal pega, ele encontra lá as carpas, é aí que ele saca que aquilo ali que é o espírito. Ele pega uma dessas carpas e ele vai matar. E quando ele mata, a lua fica vermelha, cara. Fica vermelha, o negócio descamba, e é quando o Avatar assume o ápice do poder dele. Ele se torna um mar, né? Ele se torna uma figura gigantesca, tipo um Godzilla, na forma do oceano. E ele arrasa com todos os navios da Nação do Fogo. É uma cena, cara, grandiosa, bonita, né? E muito forte em termos de ligação entre os personagens, né? E uma personagem que eu achei bacana, que eu tinha visto esse episódio no desenho animado, que é a Princesa Yue, que é vivida aí pela Amber Midhunter. E, cara, eu falei, eles vão fazer a Princesa Yue ser de uma forma completamente diferente. Pasmem, eles fizeram igual. Cara, cabelo, o penteado, o coquezinho dela aqui, igual. E ela acaba sendo mais uma pessoa que se apaixona pelo Sokka, né? É ele que vai protegê-la enquanto tá tudo caindo, enquanto a Nação do Fogo tá invadindo tudo. É ele que vai protegê-la. E é quando ela diz, depois que uma das carpas que representa o espírito da lua acaba sendo morta, que ela fala que ela pode ser, que ela é efetivamente a essência daquilo que pode fazer com que o espírito da lua volte a seu equilíbrio. E aí ela explica que ela é o espírito que se materializa na forma humana para entender por que os humanos são importantes e tudo mais. E ela descobre isso através da paixão, do amor que ela sente pelo Sokka. Ou seja, o Sokka, de certa forma, acaba salvando todo o mundo, né? E aí ela se entrega às águas, se tornando mais uma vez espírito. E é lindo, isso daí é lindo. Para mim foi poético e a forma como foi apresentado foi maravilhoso, foi respeitoso. Eu gostei. Há quem diga que não gostou. Eu vi comentários aí, o pessoal falando que foi um festival de cosplay barato. Cara, é muito ranço esse povo geek que nunca tá feliz com nada. Vamos combinar. De certa forma, Avatar é uma das séries que hoje eu posso classificar para vocês, inclusive isso já é datado, considerada como uma das séries
mais assistidas do planeta. Isso daqui não sou eu inventando nem nada não, isso é notícia dada aqui, tá? E detalhe, essa série, cara, ela tem tudo para seguir com muita potência a partir agora da segunda temporada. E eu vou falar para vocês, não vejo a hora de ver ser contada a segunda etapa das aventuras de Aang e os seus amigos. Mas antes de mais nada, eu quero saber de vocês. Vocês assistiram Avatar, o último mestre do ar? Deixa aqui embaixo o seu comentário, eu quero saber a sua opinião, beleza? Meu nome é Alex Fury e eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e até mais no nosso próximo vídeo. Valeu!